nós apresentamos, meu Deus, o teu servo nas tuas mãos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Dê mais uma linda salva de palmas forte para Jesus, irmão. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Saúde os irmãos com a paz e a graça do nosso Senhor Jesus. Aleluia, Deus é bom o tempo todo. Amém. A pregação passada eu estive pregando sobre o amor de mãe. Hoje não vai ser diferente, nós vamos pregar hoje sobre o amor de um pai. De um pai, amém? Eu quero usar essa noite, irmãos, quero que os irmãos abram a Bíblia em Provérbios 22, quero estar utilizando esse versículo como uma base da pregação que vai ser em o filho pródigo em Lucas. Provérbios 22, 6. Só os que achou, dão glória aí, amém? Amém, todos acham. Oh, glória a Deus. Irmão, se vocês não tiverem achado, vocês olhem aqui, que aqui a letra é grande, amém? Que nós já vamos falar, irmãos, hoje vai ser uma pregação. Eu quero estar dedicando essa pregação a Deus, quero que Deus venha falar em nossos corações, nós que somos pais, nós que temos pais, nós que amamos nossos pais, nós que tivemos alguma decepção com o pai, mas hoje eu quero que Jesus venha abraçar nós, venha nos ensinar a perdoar e aceitar e ser fiel aos nossos pais, amém? Provérbios 22, 6. Instruir ao menino no caminho em que deve andar, até quando envelhecer não se desviar dele. Amém. Pode sentar dando glória, aleluia, Senhor. Soberano Deus, eterno Pai, Senhor, Pai. Sabemos, Senhor, que os dias são maus, Senhor. Satanás, ele está usando, Senhor. Hoje em dia, Pai, está difícil, Senhor. As crianças hoje estão tudo rebelde, Pai. A maioria, o mundo não está, Pai. Não está mais, Pai, conduzindo, Senhor, a respeitar os pais, Senhor. Não está mais, Senhor. Hoje os governos, Senhor, abrem, Pai, grandes projetos para destruir as famílias, Senhor. Hoje um pai não pode mais nem brigar com o filho que pode ser preso. Hoje um pai não pode nem mais bater numa criança se ela fazendo algo errado, que a justiça já quer prender, já quer multar. Hoje tem constituições aí, irmãos, que não está nem aí para a família, porque Deus deixou para educar. O filho foi o pai, não foi governo, não foi governante, não foi vizinho, foi o pai e a mãe. E hoje eu quero mostrar para a igreja o amor de Deus. Aleluia, Senhor. Irmãos, Provérbios 22, 6. Instruir ao menino ao caminho que deve andar, até quando envelhecer não se desviará dele. Aleluias. Quantos nós, irmãos, temos pais? Todos aqui têm pai. Eu tenho certeza que não tem nenhum aqui que é filho de chocadeira. Nenhum aqui nasceu, irmão, sem ter alguém para ter colocado no mundo. Porque até para Jesus Cristo estar na terra, o próprio Deus teve que colocar um pai para ensinar ele. Eu quero falar para você, você pai, você que tem pai. Às vezes tem pessoas que estão magoadas com o pai. Eu estava conversando esses dias com uma pessoa, ele falou que tinha uma mágoa grande do pai dele. E eu falei, irmão, larga essa mágoa, perdoa seu pai. Porque pai, mesmo que ele não tenha dado o direito de você fazer isso, mesmo que você pensasse que ele tinha que estar 100% da vida com você, ele ainda é seu pai. Tem horas que a gente começa a condenar os nossos pais, irmãos, amém? Aleluia, irmãos. Daqui a pouco eu vou pegar uma bolachinha com café para nós conversar todo mundo no bolinho, amém? Oh, glória, aleluias. Irmãos, a gente que tem pai, a gente tem horas que a gente fala bem assim, porque meu pai não está 24 horas comigo? Porque meu pai não teve participando de jogar bola comigo? Porque, irmãos, tem muitas das vezes que a gente fala bem assim, o amor da mãe é maior do que um pai. Mas o amor de um pai é aquele que carrega a casa, aquele que carrega o alimento para sustentar o filho. É interessante que quando o pai chega dentro de casa, é uma grande animação. Eu quando chego lá em casa, meu filho já vem pulando, eita papai, se ele escuta o carro ligado, ele já vem com alegria. Eu quero falar para você que o pai, ele é tão importante na vida de uma criança, que quando ele está implicando com a mãe, quando o pai dele já olha para ele, ele já fica com medo. Ele já fica assim, meu Deus, é meu pai.
Porque o pai, ele tem autoridade como filho. Nesse mesmo versículo, irmãos, é algo extraordinário, num pequeno versículo, que ele vem falando para você, não apenas mostrar o caminho, mas para que você venha dar exemplos, para que você tenha que estar também caminhando nesse caminho, para que ele possa também percorrer ao mesmo caminho que você andou. Porque é muito fácil eu falar, meu filho, eu não valo nada, meu filho, mas Deus fala para que você viva na presença dele. Qual o exemplo de um pai para um filho, se ele não estiver no mesmo caminho para ensinar a caminhar? Se lembra do pai de vocês? Às vezes chegava em casa sujo, às vezes demorava a chegar em casa, às vezes estava trabalhando, às vezes um pai ele é tão interessante, tem horas que, isso aqui eu vou falar para você, porque hoje eu sou pai, tem horas que o pai, ele aguenta desaforo na rua, ele aguenta humilhação, quando ele vai chegando na casa dele, ele volta aquela cara triste e tem que mostrar um sorriso. Ele tem que mostrar que ele é forte. Ele tem que mostrar que ele é aquilo que um filho tem que olhar nele. Um filho forte tem que ter um pai forte. Quantas vezes, pastor, tu não esteve no trabalho e o patrão está brigando com você, aí você fala assim, eu poderia sair desse emprego agora. Aí você vai e pensa em meu filho e minha filha. Um papel de um pai não é apenas fazer um filho, porque até quando você cria, você se torna pai. Quando você cria uma criança desde pequenininha e você adota ela como pai, você também é um pai. Eu quero falar, né, aquele que apenas que vai, pega uma mulher e faz um filho. Eu quero falar aquele que tem a responsabilidade de ser pai. Aleluia, Senhor. Nas nossas infâncias, às vezes nós falava muito, reclamava do nosso pai, porque bebia, porque às vezes falava algo que não pegava assim bem no teu ouvido, às vezes ele não falava, filho, eu te amo, às vezes ele não tinha aquele desejo de estar ali contigo, irmão, mas eu quero falar que a preocupação do pai é mais em seu bem-estar do que ele te agradar com palavras, porque a Bíblia vem relatando algo tão forte. Eu tenho dó de bater no meu filho, irmãos, mas eu estudando a Bíblia, se eu não bater, eu vou me identificar que eu não amo ele. O pai que ele não corrige o filho, ele não ama o filho. Porque tem horas que a gente tem um ditado popular, esse ditado nós não pode pegar, igreja, a crente não pode usar com esse ditado popular não. Ah, eu estou criando um filho para o mundo, não. Você tem que falar bem assim, eu estou criando um filho para Jesus, eu estou criando um filho para andar na presença, eu estou criando um filho para louvar, para pregar, para ministrar a palavra do Senhor. Mas para que isso aconteça, o que é que eu devo fazer, pregador? Ensina o caminho onde teu filho deve andar. Eu tenho certeza que vocês têm consciência que vocês não querem outro lugar melhor para criar um filho do que dentro da igreja. Quando o seu filho está dentro da igreja, você fica despreocupado. Quando o seu filho ele está adorando, você começa a falar obrigado, Senhor. Quando o seu filho começa a pregar, você fala, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, essa palavra, ela vem, que seja forte na tua vida, na tua alma. Irmão, entenda que você tem que ser que nem Josué, forte, corajoso, não se deixar abater por nada. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. No mundo todo, isso é uma porcentagem mundial, existe 75% a mais de mulher do que homem. Mas por quê? Porque o homem, ele vai para a guerra. O homem, ele vai trabalhar em circunstâncias perigosas. O homem, ele não tem medo. O homem, quando ele sai de casa, ele fala assim, eu vou sair para ganhar o pão e só volto com pão. O homem, quando ele é homem de verdade, irmãos, ele não vê preguiça. Porque hoje o que mais tem é crente preguiçoso, meu Deus do céu, é povo preguiçoso, é gente que quer criar família com a mulher trabalhando, é gente que quer criar família com vô e vó, irmãos, para que você seja um pai de responsabilidade, essa responsabilidade é sua.
Não deixa a missão que Deus deu para você para pessoas estranhas. Qual o poder que você vai ter? Fala bem assim, Senhor, meu filho está grande. Aí Deus está lá bem assim, criado por vô, está aí comendo Danone. É um filho fraco, é um filho que não aguenta ver um não. Irmãos, eu fui criado. Quando meu pai falava assim, vai lá comprar um sal, eu vou cuspir aqui no chão. Se tu não voltar antes desse cuspir, tu apanha. Era dessa forma. Irmãos, nós ia correndo, não era de brincando não, era correndo. E às vezes quando voltava lá, por opressão de estar com medo do cuspe ter secava, eu comprava, às vezes era carne, comprava o sal com medo. Mas voltava antes do cuspe secar. Por quê? Porque a gente temia aos nossos pais. A própria Bíblia fala, isso é o 5º mandamento em Êxodo. Honrarás teu pai e a tua mãe. E teus dias serão prolongados. Os teus dias serão bem-sucedidos. Isso irmão, um segredo. É um primeiro mandamento. Esse é um primeiro mandamento que Deus promete bênçãos na vida de alguém. É quando você respeita seu pai, a sua mãe. É quando você fala bem assim, minha amiga é melhor do que meu pai. O meu amigo é melhor do que meu pai. O professor lá na rua é melhor do que meu pai. Eu quero falar para você que não há outro melhor do que seu pai, não. Porque se Deus colocou esse pai, é esse que você tem que honrar. Se tu quer ser abençoado, se tu quer que teus dias sejam repletos de bênção, respeita ao seu pai. Mas pregador, o meu pai, eu nunca vi ele. O meu pai, ele é separado da minha mãe. O meu pai, tem tempo que eu não vejo ele, irmãos. Irmãos, se você não busca seu pai, se você que é crente, que está nessa circunstância, se você não quer buscar seu pai para Cristo, irmãos, quem que Deus vai usar? Será que aquela oração que tu fala, Senhor, envia um pregador lá para mandar uma mensagem para meu pai? Será que essa mensagem não poderia ser mandada por uma parte de você pegar seu WhatsApp e falar, pai, Jesus te ama, ele salva, ele cura, ele liberta? Será que você não tem essa capacidade? Será que você vai deixar o mundo tomar seu pai de Cristo? Porque eu vou até lançar, irmão, uma palavra profética aqui essa noite. Se um pai, ele não converter um filho, o filho, ele vai converter um pai. Se tu pensar que você vai falar assim, mas meu pai não me levou para Cristo, aí você vai falar, mas eu vou levar meu pai para Cristo. Se você é pai e seu filho não está na presença, aí você vai falar, o meu papel de pai é levar esse menino para Cristo, e eu vou entregar a Cristo, porque a promessa veio de Cristo, aleluia, Senhor. Por quê? Culpamos a nossa criação. Tem horas que eu estou conversando com pessoas, tem pessoas que falam assim, se Silvio Santos fosse meu pai. Se fulano fosse meu pai, porque meu pai é pobre. Se ciclano fosse meu pai, que é bilionário, dono de empresa. Mas aí Deus está lá do céu. Ei, teu pai é aquele lá que te criou, aquele que te criou comendo ovo, é aquele que batalhava, é aquele que pegava a enxada e não media nada, nem circunstância para levar o alimento para a tua casa. Aleluia, Senhor. Teve uma vez que eu briguei com um colega meu, irmãos, eu não era nem crente, mas eu tinha visto o pai dele pegar, trabalhar o dia todinho. Quando chegou meio dia que a mulher deu uma marmita para ele, ele pegou a bicicletinha dele e botou a marmita em cima da bicicleta e foi para casa dele. Aí quando chegou lá, quando ele voltou, eu trabalhava de ajudando para ele, ele era pedreiro. Aí eu perguntei, ei, seu Dica, por que tu levou a marmita lá, não comeu aqui mais nós? Ele falou, porque lá em casa não tinha nada, só vai ter depois que eu terminar o serviço. Irmãos, eu quero que você entenda que um pai, ele fica com fome, ele passa necessidade, porque a preocupação dele é sempre o bem-estar de um filho, aleluia. Será que você não consegue interpretar o que seu pai já fez por você? Será que você não consegue perceber o amor que ele teve que ter coragem? Às vezes ele era até preguiçoso, mas ele teve que ter coragem de trabalhar para te sustentar. Ele mostrando o amor, ele teve que vencer batalhas, ele teve que dormir no sol quente, ele teve que trabalhar, ralar dia e noite para poder falar assim, hoje meu filho está criado.
Aí a gente vê hoje um monte de filho ingrato. Um monte de filho que não sabe falar bem assim: ô meu pai, obrigado. Aleluia, Senhor. No Lucas 15, irmãos. Lucas 15, 11. Eu usei esse texto de base, irmãos, para que você não esqueça do seu pai. Porque hoje, se você, alguém aqui já andou no lar de idoso aqui? Eu também já andei, irmã. Irmã, quando tu anda num lar de idoso, os velhinhos é tudo doidinho para conversar contigo. Às vezes ele nem sabe, ele começa a perguntar de quem tu é filho, ele nem sabe que tem parentesco que tu é, mas ele conversa. Por quê? Antigamente a minha avó, ela pegou 12 filhos e criou tudo. Minha prima ali está de prova. Hoje um filho não consegue cuidar de um pai. Um filho tem nojo de pegar uma fralda de um pai e trocar. Ele não se lembra as milhares de vezes que o pai teve que trocar a fralda. Aí fala: hoje meu pai é um fardo. Não, irmão, eu quero que você fale que esse pai é uma bênção para teus dias ser prolongado. É uma bênção para que você venha vencer o dia mal. É uma bênção para que Deus venha abençoar a tua vida. Teve um dia que eu falei para minha esposa, porque isso que eu falei com ela é algo que eu quero para mim. Eu falei assim: ó, se seu pai ou sua mãe precisar, as nossas casas vai estar com porta aberta. Porque um dia, se meu pai ou minha mãe precisar, eu vou me dispor para fazer isso por eles. Porque é muito fácil, irmão, a gente sair da casa do pai, mas esquecer de quem foi o nosso pai. É muito fácil você falar assim: lá em casa eu passei uma seca medonha. Lá em casa às vezes não tinha nem caldo. Lá em casa às vezes só tinha só farinha com rapadura. Lá no Nordeste, quem é do Nordeste sabe que já passou muito por isso. Mas você não fala bem assim: ei, se fosse uma pessoa tinha comido aquele ovinho lá sozinho. Se fosse uma pessoa ruim tinha comprado, tinha falado assim: ei mulher, vou lhe comprar um cigarro e sumido. Mas não, ele foi, lhe criou. Ele foi, te deu aquilo que Deus tinha colocado na mão dele. Mas ele não te esqueceu que tinha um filho para cuidar. Eu quero estar indo aqui para essa parábola, irmãos. Vocês podem ficar despreocupados que eu não vou passar do horário, não. No livro de Lucas, capítulo 15, versículo 6, versículo 11, vai falar de uma parábola de um certo homem que tinha 2 filhos. O interessante é que no meio dessa parábola, Jesus, no mesmo capítulo aqui, que é o 15, ele vem falando de mais 2 parábolas. Essa conta a terceira. A primeira parábola vem falando de um pastor que ele tinha 100 ovelhas e perde uma. Vem falando de uma dracma, ele tinha 10 e perde uma. Vem falando de um pai que tinha 2 filhos, ele perde um filho. A pergunta que eu quero falar para vocês essa noite: será que é bom a gente ter um pai e uma mãe e perder um pai? Aí você fala bem assim: eu tenho uma mãe. Seria bom se seu pai está precisando de você, aí você pegar e virar as costas para ele? Será que você não consegue ter o amor que Cristo colocou em seu coração? Será que Cristo não consegue aquecer esse coração de pedra? Será que Cristo não te mudou, não te moldou? Porque a base do evangelho é a família. Se tu está achando que a base do evangelho é o mundão de fora, você está totalmente enganado. A base do evangelho é a família. Para provar que isso é tão verídico, que honrar pai e mãe se tornou lei, se tornou mandamento, se tornou ordem. Me mostra, se tiver algum filho rebelde aqui, irmãos, como que ele vai conseguir obedecer mais pessoas? Como ele vai conseguir mostrar educação? Como ele vai conseguir mostrar que ele é uma pessoa nova, que ele é uma nova criatura? Eita glória. Esse homem, irmãos, ele tem 2 filhos. Já está acabando. Quem tiver com sono aí está acabando já, irmãos.
Tá capaz dando glória aí para dar animada. Eita glória! Ele tinha 2 filhos. Um filho chega até ele, pastor Deus, e fala: ei, pai, eu quero a metade do que é meu aí. E eu vou sumir no meio do mundo. Não tem vezes que a gente sabe assim: ei, pai, eu arrumei uma mulher ali, agora eu estou casado, vou embora. Ei, pai, eu vou pegar esse carro seu aqui, porque você nunca me deu nada, eu vou por aí. Irmãos, agora o interessante é que quando um pai, ele não quer segurar um filho, ele quer que um filho aprenda. Ele faz que nem esse pai. Ele permita que esse filho vá, que esse filho voa. Porque o pai que é pai, ele tem que criar filhos fortes. Filhos forjados. Filho que quando tu fala assim: ei pai, o negócio apertou aqui. Aí ele fala assim: só vou te mandar um leite para tu aprender. Só vou te mandar uma fralda. Só vou te pagar um pouquinho do aluguel para você contribuir com a outra parte. Se você quer forjar filhos fortes, pergunta a seu pai como é que foi que criou. Quando eu chegava em casa, se tivesse uma notícia lá bem assim: ei, teu filho malinou ali. Meu Deus do céu. Uma vez eu achei uma caixa de ferramenta, irmão. E eu fui tudo alegre com essa caixa de ferramenta, toda alegre para casa. Quando eu cheguei em casa, meu pai mandou eu voltar, me mostrar onde estava, perguntou aos vizinhos do lado se eu não tinha roubado. Aí depois que eu levei para casa, ele me deu uma peia, aí depois vendeu as ferramentas ainda. Mas a educação era aquela. Era um pai falando assim: ei, não pega nada do que é errado. O que é seu, não pegue, não busque, não pegue nada. Nunca vá preso por nada. Meu pai falava: se eu fosse preso por conta de roupa, ele nunca ia me visitar. É fazendo o que? Filhos fortes. Porque hoje eu estava vendo ali um rapaz perguntando: você preferia que seu filho fosse um drogado ou fosse uma pessoa do outro sexo? Aí o outro falou assim: não, eu preferia que fosse isso. Ah, o outro não, eu preferia que fosse aquilo. E você? Eu falei assim: eu prefiro que seja filho de Deus. Eu prefiro que esteja no evangelho. Eu prefiro que caminhe no evangelho. E não deixe esse caminho de forma alguma. Mas para que esse caminho seja perseguido por meu filho, não esqueça esse versículo que eu usei de base. Provérbios 22, 6. Ensina teu filho, aleluia. Esse papel é teu, ensina teu filho. Não deixa que o mundo ensina, não. É você que é o responsável para ter filho. Não deixa que seu filho esteja outra cultura. A cultura que seu filho tem que falar assim: eu sou cristão e vou morrer com Cristo. Eu sirvo a Cristo e sigo a Cristo. E se tu pôr de pé agora, nós vamos orar agora para nós se preparar. Chamar o pastor Rogério, o pastor Leandro, para nós orar aqui pelas famílias, irmãos. Amém? Pastora Rita. Amém? Os pastores geral, quiser levantar um clamor aqui, amém? Não esquecendo, irmãos, que aqui também a tua família, se não estiver aqui, a tua família está na tua cabeça, está no teu pensamento, está no teu coração. A tua família, ela é necessitada de oração. A Bíblia fala que a oração do justo, ela faz muito os seus efeitos. A oração do justo, irmão, ela vai, ultrapassa a parede, ela vai até o céu. Do céu ela tem resposta, do céu ela bate, do céu ela transforma. Porque a oração que você orou, Deus ouviu, aleluia, Senhor. Ô soberano Deus eterno, Pai, Deus maravilhoso, Pai. Senhor, venha trazendo cura, Senhor. Venha trazendo, Pai amado, aqui, Senhor, cura essa noite, Pai amado. Essas pessoas amarguradas, pessoas que estão enfermas, Senhor. Pessoas que estão precisando, Pai, do Teu amor. Pessoas que estão precisando, Pai, do Teu perdão. Pessoas que estão precisando, Pai amado, ser curadas, Senhor. Ser libertadas, Senhor, do pecado, Senhor. O Senhor é o único que perdoa, Senhor. Antes de vir a cura, veio o perdão, Senhor. Perdoa, Senhor, os pecados dessas pessoas, Pai amado, Senhor. Senhor, eu clamo, Pai amado, Senhor, para que o Senhor ouve, Pai, uma oração, Senhor. Esse clamor, Pai amado. Senhor, essas pessoas vieram com fé, Pai amado. Depositaram foto, Senhor. Depositaram aqui, Senhor, chave, Pai amado. Depositaram o celular, Senhor. Elas estão à procura da Tua resposta, Senhor. Nós sabemos que a resposta vem do Senhor. Nós sabemos de onde vem. O salmista fala: de onde vem, meu Senhor? De onde vem a resposta? De onde vem se não vir de Ti, Senhor amado, Deus maravilhoso, Pai?
Senhor, traga cura, Senhor, venha, Pai amado, Deus, Pai. Senhor, venha livrando, Pai, livrando de acidente, Senhor, livrando, Pai amado, Senhor, de armadilhas, Senhor, livrando do laço, Senhor, do passarinheiro, Pai, livrando, Pai amado, de confusão, Senhor, abençoando lá, Pai amado, o casamento, Senhor, trazendo paz, Senhor, sobre a casa, Senhor, porque a Bíblia fala que é muito mais melhor morar no deserto, é muito mais melhor morar numa casa com goteira do que uma casa sem paz, Senhor. Que esses lá, Senhor, venha ter paz, Senhor, que a calmaria do teu coração, do teu amor, Senhor, que o Espírito Santo venha tocando nessas almas, venha tocando e trazendo cura e libertação, Senhor, e trazendo principalmente, Senhor, conversão, Senhor, que nenhum venha sair do teu caminho, Pai. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor, igreja. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amanhã quero pedir à igreja, traga algum convidado, irmãos. Bom, sexta-feira, irmão, sabe que